Olá, trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Zacarias 3. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passes de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponha uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram a mitra limpa sobre sua cabeça, e o vestiu de vestes, e o anjo estava ali. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores desse canal, que Deus te abençoe. A Bíblia nos fala que no 8º mês veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Em novembro de 520 a.C., cerca de um mês depois da segunda profecia de Ageu, lê Ageu 2:1, Deus suscita Zacarias, um profeta mais jovem, para ajudar Ageu a encorajar o povo a concluir a edificação do templo. Os 6 primeiros capítulos incluem uma série de 8 visões noturnas concedidas ao profeta Zacarias durante os 2 primeiros anos das obras. As visões incitam o povo a examinar suas ações à luz do plano divino, que consistia em trazer-lhes a restauração espiritual no futuro. Tanto a primeira quanto a segunda vinda de Cristo são focalizados nessas profecias. Se vê que Zacarias 1, versículo 3 diz: Portanto, dizes assim o Senhor dos Exércitos: Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a mensagem divina anunciada através de Zacarias começa com um chamado ao povo para que se volte a Deus. E significa arrependimento, irmãos. Deus espera a obediência dos seus e Ele, por sua vez, promete abençoá-los, protegê-los de todos os males. Agora nós temos aqui Josué. E Zacarias vê na sua visão que Josué estava representando a nação de Israel diante de Deus, e Satanás, o adversário, encontrava-se em pé à sua mão direita para lhe se opor. Isso significa, irmãos, que os impedimentos e as oposições contra a reconstrução do templo realmente provinham do diabo. Ele continua como nosso adversário e é acusador de nossos irmãos, como está lá em Apocalipse 12:10, quando ele foi expulso do paraíso, do céu, o que procura tirar proveito de nós contra as obras de Deus. Do mesmo jeito que há um impedimento na passagem de Zacarias na sua geração, há um impedimento hoje. Só que hoje, irmãos, há um impedimento espiritual em nossas vidas. O inimigo luta para você não se manter de pé. O inimigo te acusa diante de Deus, e as pessoas, sem perceber, começam a se afastar da igreja, começam a se afastar de Jesus. E às vezes eles colocam os defeitos nos irmãos. O que Jesus tem a ver com o falso pastor, com a idolatria da igreja? As pessoas hoje colocam desculpa para não ir mais para a igreja, para se voltar ao mundo, e mal sabem que é o inimigo. Você vê
que Josué, como representante de Israel, ele não podia resistir a Satanás. Na qualidade de sumo sacerdote, trajava ele vestes mal cheirosas e imundas, que simbolizava o pecado daquele povo. Por isso o próprio Deus resistiu a Satanás e o repreendeu, pois escolhera Israel para cumprir seus propósitos. Israel era um tição tirado do fogo. O fogo representa o sofrimento dos judeus no exílio babilônico. E Deus os acompanhara no meio dos sofrimentos, não para destruí-lo, mas para discipliná-los e prepará-los para coisas melhores. Muitas vezes em nossas vidas, irmãos, nós passamos coisas que nós não entendemos, mas em nenhum momento Deus deixa de estar conosco. Em nenhum momento Jesus deixa de estar conosco nos nossos problemas, seja na ansiedade, seja numa destruição de um casamento, seja de um filho preso, seja de alguém que desceu à sepultura. O Senhor estará lá através do Espírito Santo para nos consolar, porque, irmãos, estamos de passagem neste mundo. O propósito do cristão não é ter riqueza nessa terra. Pelo contrário, passará muitas aflições, porque o inimigo irá se opor todos os dias. Todos os dias você tem que ser um novo convertido. Todos os dias você tem que buscar a Deus, orar, pedir proteção, pedir força, pedir ânimo para continuar esse caminho. Jesus nunca disse que seria fácil, mas do mesmo modo que o Senhor protegeu a Josué, Ele irá nos proteger. Glórias a Deus. Irmãos, o Senhor disse que colocaria vestes novas no sacerdote. Versículo 4 ele fala: tirar essas vestes sujas. E aí ele disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, tirei e te vestirei de vestes novas. Hoje a remoção do pecado é através de aceitarmos Jesus Cristo como o único Salvador da nossa vida. As vestes que Deus ordena que as roupas imundas de Josué sejam removidas, simbolizando a remoção dos pecados do próprio sacerdote de Israel. Em seguida, Josué vestiu de vestes festivas e dispendiosas. Ele posta uma mitra limpa na cabeça, indicando a sua plena restauração ao cargo sacerdotal. O pecado de Israel é purificado e o povo revestido da justiça divina. A mesma purificação acha-se-á à nossa disposição por meio de Cristo. De Romanos 1, 16, 17. E o Senhor fala a Josué, no versículo 7, assim diz o Senhor: se andares nos meus caminhos, observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Oh, glória! A palavra que Deus dirigiu pessoalmente a Josué, encorajou fortemente a seguir, a guardar sua palavra. Se Josué fizesse assim, ou fizesse, governaria o tempo como encarregado dos atos de Deus na terra e teria acesso à cela do trono divino no céu, onde os anjos ministram. Também temos livre acesso aos atos celestiais mediante a oração, se andarmos no caminho de Deus. Deus, Ele ouve nossas orações. No mês difícil que é e que foi esse de carnaval, você tem que se pôr de pé, firme em oração, fugindo das tentações, fugindo dos pecados. Quando o Senhor te escolhe, você tem que honrar a Deus, porque o inimigo sempre estará lá para te acusar. Seja forte e corajoso. O Senhor está no meio de nós.